Boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos para a série Contrafogos, no seu primeiro episódio, em parceria com o LPPE, no projeto Origens Intelectuais do Anti-Intelectualismo, no qual atuo eu, Arthur Teixeira, graduando em História pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, assim como Lucas Couto, também graduando em História, coordenados pela professora Alexandra Tedesco, do Laboratório, também membro do LPPE, parte do Departamento de História da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Alexandra, sendo esse aqui o primeiro episódio da série Contrafogos, eu acredito que nós possamos começar partindo da ideia e do objetivo do projeto, qual foi a motivação por trás da pesquisa e o que esperar da série Contrafogos nos próximos episódios. Bom, Arthur, primeiramente, muito obrigada, né, por coordenar essa primeira apresentação do nosso projeto, né, é, que, como você já mencionou, é uma parceria de dois projetos, né, por um lado, de um trabalho de iniciação científica que é feito, né, entre eu, você e o Lucas Couto, que também está aqui acompanhando a gravação. Então, agradeço também pelos dois terem formulado as questões, né, a gente tem feito um trabalho legal de leituras. E também, por outro lado, né, um encontro desse projeto com o LPPE, o Laboratório de Pesquisa e Práticas de Ensino do IFCH da UERJ, ao qual faço parte, né, do qual faço parte, e que está aqui representado. Então, queria já agradecer a Ingrid Ladeira, né, que é pesquisadora associada do laboratório também, e está aqui coordenando a gravação, e também o Petri Ribeiro, que é bolsista do laboratório, também está aqui dando apoio, né. Tudo isso é para dizer, Arthur, assim, de primeiro, né, que acho que a motivação da série, ela foi um encontro entre uma situação, digamos assim, ruim com uma situação fortuita, né? O que eu quero dizer com isso? Acredito que pensar um projeto que fale, né, que tematize a relação das sociedades contemporâneas com a universidade, é, se deve a uma percepção generalizada em vários níveis do sistema de ensino, não só a universidade, né, desde o ensino básico até o ensino superior, inclusive uma percepção que tem ficado cada dia mais dramática, né, com recentes episódios de violência, inclusive, mas uma percepção de que há uma espécie de, para usar uma palavra muito tranquila, uma espécie de descrédito, mas poderiam ser outras palavras, né? A gente poderia falar talvez numa sensação de hostilidade que partes importantes da sociedade civil têm dispensado ao sistema de ensino como um todo, né? Então, há figuras mais proeminentes, há figuras menos destacadas, mas, sobretudo, a figura do professor, né? E com ela a figura também do intelectual e do cientista. Não acho que sejam sinônimos, né? Mas para usar, digamos assim, para pensar o sentido amplo do uso do termo, então essa primeira motivação parte de um incômodo. Esse incômodo, né, ou essa percepção de que há certa animosidade de parte do mundo social em relação ao discurso professoral, científico, claro que não começou na pandemia, né? Na verdade, a gente tem estudado, né, no projeto, inclusive, que o discurso da crítica da universidade é quase tão antigo quanto ela própria, se não for exatamente antigo na mesma medida, né? Mas, efetivamente, algumas circunstâncias, elas tornam essa hostilidade ou esse movimento de crítica mais agudos, né? Então, e a pandemia foi um desses momentos, né? E foi um desses momentos paradigmáticos também, porque até então, né, a gente, alocado, digamos assim, nas ciências humanas e sociais, estava mais um pouco mais habituado, né, a perceber essa hostilidade e, eventualmente, até a responder, né? Então, aquelas acusações sobre os usos imediatos da pesquisa em humanidades, enfim, tudo isso que a gente é acostumado, né? Desde o momento em que a gente escolhe o curso, digamos assim, a gente vai sendo treinado para se posicionar diante desse tipo de questionamento. Mas a efeméride da pandemia, ela acaba colocando essa discussão para setores da universidade que não costumavam ser criticados, né? Que não costumavam ter a sua autoridade colocada em questão. O caso da medicina, da biomedicina, né? Ou das hard sciences, digamos assim. E
foi um movimento curioso de perceber, né, que não era simples responder a estas críticas negacionistas, antivacinas, e não era simples para ninguém, né, nem para os médicos e microbiologistas e nem para os estudiosos das ciências humanas, né, porque assim que esse movimento começou a tomar corpo, né, e se espraiar por alguns movimentos sociais de extrema direita, etc., a gente começou a perceber que não era simplesmente uma questão de oferecer mais ciência, né, ou de contar a história de forma melhor, ou contar mais a história, né? Quer dizer, que o problema, e aqui eu estou usando, né, recorrendo ao argumento do Steve Chapin, que é alguém muito importante assim nessa composição dessa ideia, mas se começa a perceber que o ponto do negacionismo, né, o ponto do anti-intelectualismo, do anti-academicismo, ele não é exatamente um problema com a ciência, né? Eu sempre recorro a esse exemplo quando eu vou falar sobre isso, né, que o Stephen Chapin coloca, né, que, por exemplo, poucas pessoas se sentem convidadas, e, sobretudo, não se forma nenhum movimento social em torno, por exemplo, da ideia de ser negacionista quanto ao carbono ou quanto ao hidrogênio, ou enfim, né, quanto a assuntos que não são assuntos candentes da vida social, né? Mas os assuntos que são, digamos assim, alvos do negacionismo ou dessas posturas mais anti-academicistas, antiprofessorais, são assuntos que tocam diretamente em concepções morais, né, que se relacionam com posições políticas que essas pessoas têm, né, e ele coloca um argumento interessante que é o seguinte: a maior parte desses movimentos negacionistas, eles não desgostam da ciência, mas do cientista, né? Quer dizer, é uma coisa um pouco desconfortável de ouvir isso, né? Sobretudo quando a gente parte do princípio de que nós somos seres que temos conhecimentos que as pessoas desejam e querem acessar, né? O que o Chapin coloca é uma provocação contrária, né? Um raciocínio um pouco anti-intuitivo, quer dizer, em algum momento, essa figura da objetividade intelectual, né, que acompanha a figura do cientista e do acadêmico até o pós-guerra, né, até ali os anos 50, em algum momento essa ideia de que porque a pessoa era um cientista ou um intelectual, ela poderia também arbitrar sobre outros assuntos, né, porque ela reuniria um predicado de objetividade ou algo assim, isso acaba sendo desfeito, né? Essa ilusão escolástica, para usar o termo do Bourdieu, acaba sendo desfeita, né? De modo que o que a gente tem hoje é uma desconfiança institucional na ideia de ciência, né? Então, o Steve Chapin, ele propõe que a gente faça um esforço para reconstruir essa confiança, não simplesmente na ciência, mas nos cientistas, na instituição universitária, né? Então, seria um passo anterior à ideia de que a gente deve, enfim, divulgar a ciência pronta, né? Mas a gente deveria falar do processo mesmo de feitura da ciência, né? Porque isso, de certa maneira, ajudaria a afirmar, né, a consolidar essa confiança institucional que falta, né? Tudo isso, né, Arthur, são inspirações difusas, né, que são reflexões que vieram com a pandemia, mas que se tornaram possíveis, né, que ganharam a forma desse projeto a partir do esforço que o LPPE já fazia, né, de ter esse momento de partilha não só de um produto de reflexão pronto, né, mas da partilha do processo de feitura destes produtos, né? Então, a ideia de fazer essa série, ela passa um pouco pela questão de abordar as novas configurações da relação entre universidade e mundo social, passando pelos negacionismos, passando por esses movimentos de crítica, mas não só, mas também ela passa por uma ideia da gente não ficar aqui em uma posição de pregar a convertidos, né? Ou seja, adotar uma posição autocelebratória sobre o nosso próprio esclarecimento ou algo do tipo, né? Acho que isso não é uma postura interessante, e muito menos por uma posição empafiosa, né, de que a gente queira mostrar às pessoas a verdadeira ciência ou algo desse tipo. E acho que uma maneira de não cair nessas posturas, né, foi justamente pensar a série
que parte da ideia de reunir alguns especialistas em temas correlatos, né, especialistas, sobretudo, de disciplinas diferentes, para que a gente some esforços na intenção de entender, não exatamente de entender o negacionismo, muito menos de solucioná-lo, né, mas de tomar uma posição pela dúvida, de tomar uma posição pela análise, né, então, de trazer este problema, né, este elefante na sala, para a linha de frente da análise, né, e não ficar na universidade apesar de tudo, né. Então, enfim, né, só para não me alongar muito, porque acho que já me alonguei bastante, a ideia é que a gente reúna alguns especialistas aqui que falem sobre essa relação entre o mundo intelectual, o mundo universitário, e as suas tensões, digamos assim, e, sobretudo, acho que o que é possível esperar são muitas perguntas, né? Não sei até que medida seria justo esperar novas respostas, mas a ideia é mesmo que a gente atenda à provocação do Stephen Chapin e pense novas perguntas, né? Para que a gente possa observar o mundo, mas também observar como o mundo nos observa nessa relação. Professora, agora falando do artigo publicado na revista Maracanã, tem um ponto em especial que eu achei muito importante, né? Alguns pontos, né? Principalmente quando você fala a respeito da figura do Mozart, do conceito da jornada do herói, sua condição como gênio estigmatizado, e em como essas questões apontadas, elas vão em direção à positivação do outsider e à sua condição de anomia, ou acho que até podemos dizer a sua não contaminação pelo ambiente acadêmico, como assim poderia afirmar o von Mises, né? Nesse cenário, onde o outsider ele agrega em sua figura esse conceito de anomia, de afastamento das estruturas do establishment, como a própria academia. Nós temos em contrapartida círculos privados, né, organizações, convenções, como a própria MPS, que é a Multiplan Society, e seus empresários que os financiam, que não possuem essa anomia, né, essa isenção política. Eles possuem um projeto político, como sim, podemos ver. Sim. Então, fica para mim uma questão de como é que se dá essa relação entre como o outsider se apresenta como isento e os bastidores, né? Que não tem nada de isento. Bom, Arthur, você colocou algumas questões, né? Acho importante assim situar um pouco esse artigo ao qual o Arthur se refere, né? É um artigo que é para pensar a possibilidade de usar o conceito de outsider, tal como formulado pelo sociólogo Norbert Elias, para pensar uma história desta posição ao longo do tempo, né? Então, o Arthur cita ali o von Mises, a Montpellier Society, porque o nosso projeto, né, de iniciação científica, ele é sobre essa formação desse círculo intelectual no pós-guerra, que funda, né, os primeiros círculos privados que depois dão origem ao neoliberalismo e etc. Então, de certa maneira, Arthur, esse artigo dialoga com o nosso trabalho mais amplo, mas antes de chegar nesse ponto, né, acho que eu queria fazer um pequeno parêntese que é sobre o próprio Norbert Elias, né, porque o artigo não se propõe a esgotar o tema do outsider, e não se propõe a traçar nenhum tipo de agenda de pesquisa em torno desse conceito. Mas o que ele procura fazer, até então um pouco ensaístico, né, é recuperar um pouco a obra desse sociólogo do Norbert Elias, né, que ele próprio tem uma história de vida assim muito significativa, muito acidentada, né, tanto a história da biografia pessoal dele, digamos assim, como a biografia intelectual dele. O Norbert Elias ele escreveu, né, durante a juventude, enfim, foi mais um desses personagens atravessados pela guerra, pela Segunda Guerra, e ele acaba sendo, ele é muito pouco lido, né? Ele não teve uma circulação ampla devido a esses fatores, né? Enfim. Mas, a partir dos anos 80 e 90, ele começa a ser reabilitado, né? Como um sociólogo que dentro de uma tradição específica, né, da sociologia do conhecimento, um sociólogo que é muito atento às dinâmicas históricas, né? Então,
toda a obra dele, Sociedade de Corte, sobretudo, né? Mas, enfim, a obra dele, de modo geral, ela é uma obra que fala da história, né? Mas o faz de um jeito muito específico, né? Porque, afinal de contas, ele é um sociólogo, então ele usa categorias que, às vezes, são, assim, um pouco inusuais para o trabalho do historiador. Eu acho que uma dessas categorias, e aí para chegar propriamente na sua pergunta, ela já aparece no título da obra do Elias dedicada a Mozart, né, que aparece no artigo que o título da obra é Mozart, a Sociologia de um Gênio. E o próprio título, se a gente for pensar, ele traz um paradoxo, né, porque um paradoxo e uma certa brincadeira, né, porque, bom, um gênio, em tese, ele seria uma pessoa tão especial, tão específica, tão particular, né, que ele desafiaria qualquer tipo de análise mais estatística, ou mais geral, ou mesmo mais sociológica, mais estruturante de uma questão, né? E ao se propor a fazer a sociologia de um gênio, né, a sociologia do Mozart, no caso, o Norbert Elias está fazendo também um ensaio de método, né? Ele não está só contando a vida do Mozart, ele está falando sobre essa relação entre trajetórias particulares e contextos mais amplos, né? E ele faz isso de uma maneira assim muito preciosa no caso do Mozart. E aí, né, para pensar especificamente aí já fora, né, da parte metodológica, o recurso ao Mozart ele é importante porque quando a gente bom, todo mundo, né, quando ouve o nome do Mozart, certamente não pensa que o Mozart é um típico outsider, né? Afinal de contas, ele é um cânone, enfim, né? Enfim, tem salas de concerto que tocam Mozart até hoje, etc. Então, como é possível chamar alguém tão canônico de outsider, né? Qual é o sentido do uso deste termo no caso do Mozart, para a gente pensar em outros usos possíveis depois, né? O ponto do Norbert Elias é que o Mozart ele vivia em uma época, em uma conjuntura específica, né, na corte de Estrasburgo, em determinado contexto, etc., em contexto imperial, em que havia uma espécie de desajuste entre as atitudes, as estratégias biográficas do Mozart e as possibilidades que aquela sociedade de corte oferecia a ele e a qualquer pessoa que tivesse uma trajetória como a dele. O que eu quero dizer com isso? O Mozart é alguém que se revolta, né, se coloca contra os códigos de corte, mas, ao mesmo tempo, ele domina esses códigos de corte. Né? Então, ele é um outsider porque ele não é nobre, né? Mas, ao mesmo tempo, ele é um outsider insider, digamos assim, porque ele domina esses códigos. O ponto do Elias é que, na época em que o Mozart fez isso, né, no meados do século XVIII, ainda não era possível conceber que um mundo social mais amplo oferecesse a alguém como Mozart um reconhecimento enquanto outsider. Vou tentar formular isso de outra maneira, né? O Mozart ele se ressentia no argumento do Elias, ele se ressentia do gosto de corte, né? Ele queria compor um tipo de música mais ousada, ele se ressentia também daquela etiqueta toda, e etc. E ele tenta durante toda a vida, tem uma história também bem complicada, né? Cheia de fracassos e etc. Mas ele tenta, ao longo de toda a vida, ser alguém independente do gosto cortesão. O argumento do Elias vai mostrar que, uma geração depois, alguém como Beethoven já consegue ser consagrado para além da corte. Mas o Mozart ainda vivia num momento em que isso não era possível, né? Isso não era concebível historicamente. Né? Então, o que acontece? Na época, posteriormente, na época do Beethoven e depois, né, hoje em dia, enfim, a imagem do outsider que tem uma carreira, digamos assim, solitária, né, que é como um lobo solitário contra tudo e contra todos, etc., ela se ampara, digamos assim, no fato de que há 200 anos, né, as sociedades ocidentais cultivam essa imagem gloriosa do herói, né, do herói dos negócios, do herói da política, enfim. Então, alguém que queira se colocar como outsider a partir dessa jornada do herói, ele conta, digamos assim, com esse espólio semântico, né, que faz com que as pessoas reconheçam nessa jornada algo positivo. E o Mozart ainda viveria numa época prévia, né, digamos assim.
Então, só para fechar a resposta, Arthur, não sei se também se respondo totalmente, né? Porque, como eu te disse, a ideia aqui é um pouco abrir algumas perguntas, né? Mas o recurso ao Mozart no argumento, ele não é fazer uma comparação direta, digamos assim, entre, né, a Viena ou Estrasburgo do Mozart e o que acontece na Áustria ou nos Estados Unidos no pós-guerra, né? São contextos bastante distintos, né, e tal. Mas esse recurso ajuda, por analogia, a pensar aquela dinâmica metodológica do Elias, né? Quer dizer, qual é a relação entre a biografia e as posições que um indivíduo toma na sua vida pessoal e os constrangimentos possíveis do seu próprio tempo, né? Então, menos do que estabelecer uma espécie de genealogia, né, entre esse outsider Mozart e os outsiders do pós-guerra, a ideia é fazer uma ponderação sobre o fato de que esta posição do outsider ela não surge do nada, né? Que antes de ela poder ser vista e conceituada da maneira como a gente pensa hoje, esse espaço foi gerado, né, por uma série de posições anteriores que, quando a gente vê hoje em dia, não tem mais muito a ver, né, digamos assim, com as posições do mundo da política, ou do mundo intelectual hoje, né? Então, uma analogia possível, né, só para fechar, seria pensar o seguinte: de certa maneira, o que o Mozart não conseguiu fazer e que os outsiders posteriores a ele, no geral, conseguem, é organizar um discurso que se baseia na desvalorização do tipo de capital que eles não possuem. Né? E por que isso faz com que essa pessoa que se coloca como uma jornada do herói, como outsider, por que isso faz com que muitas pessoas tendam, né, a ver isso de maneira positiva? Quer dizer, qual é a força simbólica desse discurso do outsider? Ora, tanto no caso do Mozart quanto no caso de um intelectual do século XX, embora as posições sejam totalmente diferentes contextualmente, é, é possível a gente perceber que a maior parte das pessoas não faz parte destes círculos, nem do círculo de corte, nem do círculo da universidade. De modo que um argumento de alguém que participe deste círculo, ainda que de maneira outsider, esse argumento dessa pessoa, ele ganha uma força no sentido de vi como e posso dizer para vocês que nenhum de nós será aceito, né? Nem eu, o herói, nem vocês que estão de fora. Então, assim, para resumir, né, como se houvesse uma comunhão, você usou o termo anomia, né, mas uma comunhão de não participações, uma comunhão de não acessos, que faz com que, de alguma maneira, o outsider consiga estabelecer uma relação de identificação com este público, né? Então, isso, enfim, né, em algumas circunstâncias, aí essa é a hipótese da pesquisa, né? Vamos ver se funciona, mas em algumas circunstâncias esse argumento pode acabar se vendendo como um argumento neutralista, quando, na verdade, não é e nem precisaria ser. Perfeito. Temos aqui a pergunta elaborada pelo companheiro também do projeto, Lucas Couto. Alexandre, o conceito de outsider, ele é suficiente para pensar em dinâmicas sociais gerais? Ou ele só faz sentido nos processos do capitalismo do centro? Será que faz sentido para nós, do terceiro mundo, que somos todos mais outsiders, que os outsiders do centro jamais serão? Bom, Arthur, obrigada pela pergunta, Lucas. Eu achei essa pergunta muito interessante, porque ela é uma pergunta de método, né? E eu acho que, como toda pesquisa que se inicia, a ideia é manter as perguntas mais abertas que fechadas, né? Sem muitas certezas. Mas eu acho que essa pergunta é interessante pelo seguinte: porque embasa toda pergunta, toda pesquisa que se dedica a um objeto intelectual, e, sobretudo, à circulação de ideias intelectuais, ela precisa levar em conta que, na imensa maioria das vezes, as ideias elas circulam sem os seus contextos de produção. O que significa isso? Que uma mesma ideia, quando deslocada, traduzida, prefaciada, divulgada em outro lugar, em outro campo nacional, ela é revestida de novos sentidos.
Mas isso não é necessariamente um impeditivo para a pesquisa. A questão é que essa mutação de sentidos ou essa adequação de sentidos que os campos nacionais imprimem às ideias, aos conceitos, às escolas de pensamento, etc., essa transmutação ela é informativa e ela deve ser o objeto da análise. Para tentar dar um exemplo do que eu estou tentando dizer com isso, e então voltar especificamente ao conceito de outsider, né? Porque o que eu quero dizer é que, assim como qualquer outro conceito, o conceito de outsider também padece, positiva e negativamente, dessa mudança de significados que acontece quando a gente pensa campos nacionais diferentes. Mas acho que um exemplo que tem um pouco a ver com essa relação de assimetria, né, entre países do centro e países periféricos, porque eu acho que é muito importante a gente reconhecer esta assimetria no que diz respeito à circulação de ideias, né, porque ela continua operando, embora a gente não goste, eventualmente, de usar termos, né, enfim, tenha toda a crítica, o conceito de periferias. Eu, pessoalmente, acho que é um conceito que é muito interessante para pensar a relação que o campo científico e o campo literário latino-americano, por exemplo, mantém, né, com o cânone europeu e estadunidense, enfim, americano. Então, eu acho que é muito importante manter essa dimensão em mente, né, e não imaginar que as trocas se dão como uma espécie de república global, né, onde tudo funciona perfeitamente bem, né. Tem um caso que faz parte da pesquisa mais ampla, que ele tematiza duas personagens, ele aborda duas escritoras, essa parte do meu trabalho. Uma delas é uma argentina, a Vitória Ocampo, e a outra é a Virginia Woolf, né, uma inglesa. E, enfim, o artigo se desenrola, fala um pouco da posição de outsider que ambas ocupam no que diz respeito ao ensino formal, mas as duas são, em seus campos nacionais específicos, Inglaterra e Argentina, elas são centrais, né? Elas vêm de famílias remediadas, elas têm um capital simbólico muito relevante, mas, enfim, o que acontece é que no momento em que elas se encontram, embora elas estejam em posição socialmente homóloga em seus países de origem, né? Aliás, a Vitória Campo talvez fosse até mais central proporcionalmente do que a Virginia Woolf. Quando elas se encontram, a assimetria, digamos assim, geográfica, né, ela se faz muito presente, né? Quer dizer, a Virginia Woolf se espanta de encontrar uma argentina, uma latino-americana, que parece entender o que ela está dizendo, né? Então, assim, existem outsiders, existem outros, mas existem outros mais outros do que outros, né? Então, o outsider não é um conceito absoluto, né? O próprio Elias usa ele de maneira livre, né, em várias situações. Então, a ideia aqui é justamente usar a circulação deste conceito outsider para destacar, né, que não é possível pensar uma espécie de sobreposição entre campo intelectual e campo da geopolítica, né, pensando aqui com a Pascale Casanova, uma crítica literária também que comenta isso. Então, assim, eu acredito que a gente possa usar um conceito de outsider para pensar a nossa relação nacional, latino-americana, brasileira, enfim, mas, sobretudo, que a gente possa usá-lo como instrumento de entendimento desta dinâmica de subordinação e dominação, né, que é a dinâmica enfim, do mundo científico mais amplo. Acho ainda, né, gostaria de citar, assim, brevemente, que tem um texto, um artigo da Gisèle Sapiro, que é uma socióloga francesa, que ela menciona, o artigo se chama O Campo é Nacional, né, que ela está usando ali o conceito de campo, enfim. E aí, nesse artigo, ela diz o seguinte, sim, o campo é nacional, né, ou seja, as relações sociais, culturais, científicas, elas se estabelecem tendo em vista as fronteiras da nação, fronteiras mais específicas. Mas a socialização das elites, ela costuma ser internacionalizada. E a gente pode perceber isso com vários exemplos, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, as escolas de elite, no Brasil, inclusive, né? Elas partem da premissa da internacionalização, né? Então, você falar um outro idioma, ou você passar um tempo em outro país, etc. Tudo isso confere capital simbólico, né? Tudo isso confere prestígio para essas instituições e para esses personagens que transitam nesses ambientes de elite.
E aí, se a gente for pensar que, pelo menos o campo intelectual que a gente está estudando do projeto, né, que são essas elites econômicas do pós-guerra, é interessante pensar que, apesar de o campo nacional ter efeitos, ou seja, apesar de que é diferente estar nos Estados Unidos de estar no Brasil ou na Bélgica, apesar disso, é justamente o fato de que eles têm poder transnacional que os singulariza, né? Então, os efeitos da consagração, eles são nacionais, mas a dinâmica, no geral, ela costuma ultrapassar essas fronteiras, a dinâmica de consagração e de socialização dessas elites. Então, assim, eu recorro a Gisele Sapiro, ao Gustavo Sorra, ao Alejandro Blanco, que são pessoas que estão, assim, fazendo um trabalho muito legal, muito bacana, de pensar qual é a posição dos países periféricos, como Brasil e Argentina, por exemplo, nessa dinâmica de usos conceituais, sejam quais conceitos forem, né? No caso aqui é o de outsider, mas poderia ser outro. É, perfeito. Essa é uma outra pergunta que eu elaborei também, né? Que durante o artigo, né? Ainda o mesmo artigo, você realiza esse rastreio histórico sobre a positivação do outsider, de como pode ter surgido até o termo outsider, e de como, com o passar dos anos, das décadas, eles vêm adquirindo essa legitimação para si. E eles ocupam espaços como as próprias mídias ou hoje redes sociais que propagam suas ideias. A gente pode pensar até em coaches, por exemplo, autodidatas de todos os modos. Mas na última década, principalmente assim, que eu tenho visto, eu pude reparar que existe uma certa, como posso dizer, uma tendência de insiders, né, membros da academia, sejam eles graduandos ou doutores e assim por diante, estarem tentando se inserir nesses espaços que são tradicionalmente ocupados pelos outsiders, como as redes do Instagram, do Twitter, né? Essas redes sociais de Uhum. ampla divulgação. Então, eu queria saber como é que isso muda o cenário no imaginário social das pessoas dentro dessas redes, da visão que elas têm da figura do acadêmico. E como isso é importante também. Não, olha, Arthur, eu acho que essa é aquela pergunta, assim, né? Claro que, claramente, eu não sei dar uma resposta objetiva, acho que ninguém sabe, né? Mas que a gente pode pensar junto algumas questões, assim, né? Por que que essa pergunta é difícil, né? Porque ela é uma pergunta que pode ser respondida teoricamente? Pode. Mas, sobretudo, ela é uma pergunta que nos aflige enquanto estatuto profissional, nossa própria identidade enquanto praticantes de uma disciplina ela fica um pouco em xeque, né? Eu acho que qualquer resposta rápida, simples e pronta para isso, né, ela acaba sendo, enfim, indesejável, né? Mas assim, tentando assim pegar algumas contribuições de alguns colegas, né, e pensar algumas ideias, eu acho que a gente pode pensar coletivamente no seguinte, né, fazer uma experiência de pensamento assim. O que costuma acontecer quando um intelectual, um professor, um cientista, consagrado, né, em seu campo de atuação dentro da universidade, quando um insider, portanto, quando ele resolve abrir as portas, né, e ir tentar a sua consagração em outros campos, sobretudo no campo das mídias, sejam elas das mídias tradicionais ou das novas mídias, das mídias das redes sociais, etc. O que costuma acontecer com essa posição deste personagem, né? Será que ele consegue manter, digamos assim, o mesmo coeficiente de prestígio nos dois universos, né? A gente vai conversar com a Lidiane Rodrigues depois, né? Mas ela tem um artigo muito interessante sobre isso, analisando esses intelectuais midiáticos, né? Que são pessoas que saem de dentro da universidade já em posições de prestígio, mas que obedecem a dinâmicas que são dinâmicas de formação de prestígio que são um pouco, que são dinâmicas clássicas, muito diferentes, por exemplo, da autoimagem de um professor universitário acadêmico hoje, né?
E acho que para entender, né, por que que essa transição de campus ela é difícil, ela é complicada, a gente precisa pensar um pouco também no que a gente fala quando a gente fala na imagem de um acadêmico, né? Será que é um conjunto de virtudes, um conjunto de predicados, um conjunto de características? Acho que a gente está preparado, né, para supor que não se trata de um conjunto de dons, né, ou de dádivas. Mas ainda assim, é difícil a gente criar uma imagem coerente e fixa, né, do que vem a ser esse professor. E hoje em dia é muito difícil a gente pensar, né, há 100 anos atrás, 120 anos atrás, a gente poderia talvez desenhar aquela imagem, né, do sábio numa biblioteca, insulado lá, mas essa não é mais a imagem, né, que não é mais possível sustentar uma imagem como essa do acadêmico hoje, né? Até porque como é que a gente faria a composição desse retrato, né? Será que seria de fato um professor no estilo profético, né? Alguém enfim, que se colocasse quase numa posição messiânica, de anunciador de grandes ideias? Ou será que a gente vai encontrar um funcionário público dentro de uma repartição fazendo um trabalho burocrático? Talvez a gente vai encontrar as duas coisas, né? Então, tudo isso para dizer que às vezes é difícil fazer esse tipo de ponderação, porque é mais difícil, antes de fazê-la, é mais difícil ainda criar uma imagem, ou partilhar uma imagem única do que venha a ser um intelectual, um acadêmico, né? Então, eu penso, por exemplo, também num texto muito interessante do Fernando Nicolasi, né? Chamado Muito Além das Virtudes Epistêmicas, em que ele também analisa essa dinâmica de alguns intelectuais midiáticos, de um especificamente, mas chama atenção para um seguinte elemento. É preciso que a gente entenda que, para públicos distintos, o acadêmico se apresenta de maneiras distintas e que esta é uma habilidade recente, na mesma medida em que é recente essa composição plural do que vem a ser um acadêmico, né? Então, por um lado, eu acho que para o insider, né, o insider, aquele que já está numa posição prestigiosa, etc., existem esse conjunto de dificuldades. Agora, eu acho que a reflexão a respeito de alguém mais jovem, digo jovem academicamente, não necessariamente jovem de idade, né? Mas uma posição menos central no campo universitário, é muito diferente fazer essa reflexão, porque aí a gente tem um elemento pragmático, né? Quer dizer, se a gente pegar o aumento do número de doutores e a quantidade de postos de trabalho em universidades para estes doutores, a gente vai ser colocado diante do fato, né, da realidade de que outros canais, outras maneiras, outras plataformas profissionais e de comunicação das ideias vão ter que surgir e estão surgindo. Né? Então, eu acho que é importante, né, a gente fazer essa ponderação para que essa reflexão sobre a saída de um intelectual do campo da universidade ou sua ida ao campo das mídias, etc., não se torne algo como uma régua moral ou algo prescritivo, né? Ah, o professor deve ou não fazer aquilo. Acho que a gente precisa analisar muito conjunturalmente, entendendo que essas posições, elas não são fixas, né? Essas posições, elas estão sempre em disputa, né? Por fim, assim, sei que eu estou mais somando perguntas à sua pergunta do que qualquer coisa, né? Mas acho que essa é um pouco a ideia. Mas acho que eu só gostaria de colocar mais um elemento, assim, que também tem um pouco a ver com esse nosso projeto, né? Que é uma questão bastante delicada também, né? A questão da divulgação científica. Até que ponto as muitas iniciativas super interessantes de divulgação científica que a gente tem hoje, até que ponto elas respondem à ideia de extensão, né, que é um tripé universitário, até que ponto elas são uma espécie de maneira digamos assim, de que a gente se sinta menos insulado na universidade, então a gente fala para nós mesmos, em alguns casos, né, esperando um eco desproporcional ao que a gente tem capacidade de causar, né? E, sobretudo, acho que aí é uma partilha de uma angústia que acomete a muitos de nós, né? É um argumento que eu acho que a gente precisa tomá-lo com cuidado, né? Que é o seguinte: do que vale sua pesquisa se, sei lá, né? Tem um comentário que às vezes fazem assim, se a sua avó não entende sua tese ou algo assim.
Ora, né, eu acho que esse não é o único critério de validade de uma pesquisa científica, não pode ser, né? O que não significa, né, que essa pesquisa não sirva para construir ou compreender melhor o mundo no qual a minha avó, inclusive, viva melhor, né? Mas essa cobrança, né, por uma utilidade direta, digamos assim, do conhecimento histórico, eu acho que quando a gente se lança nessa batalha, a gente meio que já perdeu a batalha anterior, que é a principal delas, né? Que é a questão de quais tipos, a gente conversava isso, né, na reunião essa semana, mas quais tipos de valores acadêmicos, de valores científicos, uma sociedade é capaz de atribuir a uma função professoral, né? Por que que as ciências humanas devem correr sempre atrás dessa lebre em altíssima velocidade, que é a da velocidade, né? A da utilidade do seu conhecimento, né? Será que esse é o único argumento possível para a gente entrar nessa conversa, né? Então, eu acho que são, enfim, Arthur, estou ciente que não respondi, mas acho que eu queria apresentar esses múltiplos desdobramentos dessa pergunta fundamental que você faz, né? Que é do impacto que esses novos comunicadores, esses novos espaços de comunicação causam na universidade. Eu acho que talvez o principal impacto, para resumir tudo, né, seja nos forçar a pensar reflexivamente sobre a nossa própria posição, né, sobre a nossa própria história, entender que a universidade não é um mar de tranquilidade, um mar revolto, né, de que ela tem também as suas tensões, e de que, sobretudo, não há nada como, não tem nada garantido, né? Isso que a gente vive hoje, essa configuração, essa dinâmica estabelecida entre universidade e redes sociais, por exemplo, na qual a universidade eventualmente quer se colocar como chancela e tal, ela não é fixa, né? E caso ela seja desejável, ela vai precisar ser permanentemente conquistada, né? Não é uma coisa que a gente pode dar de baratas. Não, perfeito. Deu para compreender bastante e é importante gerar esse questionamento, essas dúvidas, porque elas ajudam a formar conhecimento e principalmente no texto do Chapin, né? De saber onde encontrar esses conhecimentos. Sim. Mais uma pergunta do Lucas. Quais são as consequências da consagração dos outsiders? Se eles não almejam mais acessar o clube dos insiders, qual o horizonte de expectativas desse movimento e como isso impacta na universidade? Bom, agradeço de novo ao Lucas pela pergunta. Acho que com essa pergunta eu já meio que comecei a respondê-la antes, né? Mas acho que com ela eu consigo fechar assim um pouco do raciocínio, né? E também convidar as pessoas a assistirem ao restante da série, né? Que vai apresentar esses questionamentos um pouco difusos a partir de óticas diferentes, né? Então, a partir da sociologia, a partir da antropologia, né? Então, vão vir da filosofia, vão vir pessoas de pontos de vista muito diferentes que se somam nesse esforço, né, de entendimento. Mas, assim, né, pensando, então, nessa questão do prognóstico, né, claro que acho que o historiador é uma pessoa que talvez seja menos indicada para fazer prognóstico, mas eu acho que a pergunta é boa, porque a gente pode pensar um prognóstico no sentido genealógico, né, o que eu quero dizer com isso? Quando eu fiz esse artigo sobre, voltando um pouquinho, né, para o artigo que deu início à conversa, que é um artigo que tenta dizer basicamente o seguinte, né, que ali no pós-guerra, um certo grupo específico de intelectuais, sobretudo ligados ao liberalismo, eles formulam uma ideia que casa uma teoria liberal com uma crítica da universidade, de modo que a universidade ela passa a ser narrada, ela passa a ser considerada como o espaço do engajamento político, né? Isso sobretudo nos países saídos ali do conflito, como França, Alemanha, etc. Então, na mesma medida em que a universidade vai sendo descredibilizada, essas figuras vão construindo uma espécie de universidade nas sombras, uma universidade paralela, né, que não tem esse nome, eles não consideram ser uma universidade, mas que, assim como uma universidade tradicional, com muitas aspas, é um espaço de compartilhamento e partilha de valores, valores políticos, valores econômicos e etc.
No argumento do artigo, não é que o anti-intelectualismo ou o anti-institucionalismo, acho que é uma palavra melhor, não é que isso surja no pós-guerra. A questão é que, embora este movimento seja antiquíssimo, né, e ele tenha muitas maneiras, ele pode ser rastreado de muitas formas, né? Tem aquele livro do Richard Hofstadter, por exemplo, que rastreia esse discurso anti-institucionalista e anti-intelectualista a partir do movimento homeschooler nos Estados Unidos, desde o século XIX. Então, assim, existem outras fontes, existem outras linhas de alimentação para esse discurso antiprofessoral, anticientífico. Mas o ponto do artigo é que um dos observatórios privilegiados e possíveis, portanto, de compreender essa dinâmica do ponto de vista histórico é observar como, no momento do fim da Segunda Guerra e do começo da Guerra Fria, são atribuídas à universidade de modo amplo, características de engajamento político que não necessariamente a acompanhavam antes e que depois seriam muito importantes, né, para compor aquele imaginário todo de maio de 68, enfim. Então, esse contexto ali, digamos, entre 45 e 68, ele ajudaria a gente a perceber como que a universidade, falando de modo genérico, né, evidentemente, ela deixa de ser um lugar quase sacrossanto, né, em que é habitado por sábios e pessoas interessadas no bem, na ciência, etc. Ela deixa de ser interpretada como um reino dos fins e ela passa a ser interpretada como um agente político da vida mundana, né, dos conflitos mais prosaicos ali da Guerra Fria e etc. E esse é um processo de descredibilização, por um lado, mas é também um processo importante de desacralização, né? Então, ajuda a gente a perceber que algumas ideias, digamos assim, elas têm pares institucionais importantes, porque você consegue perceber, através desse movimento de crítica, por exemplo, a transferência do centro gravitacional da Europa para os Estados Unidos, a mudança no regime de composição do mundo universitário, né, a transformação das cátedras em departamentos, etc. Então, assim, ao longo deste processo que é longo e acidentado, né, a ideia do artigo era marcar um momento em que esses intelectuais, que não eram aceitos exatamente dentro da universidade, eles passam a adotar uma postura de eu não queria mesmo, né? Algo aí, eu usei a frase lá do Groucho Marx, né? Eu não posso entrar num clube que me aceite como sócio, né? No entanto, eu acho que a gente pode se fazer uma pergunta, hoje em dia, né? Acho que a pergunta que o Lucas traz, ela é bem contemporânea, né? Será que este movimento que aconteceu nos anos 50, ele pode ser, de alguma maneira, um antecedente ou algo que nos ajude a entender a relação que certos outsiders aí, especificamente falando, né, certas figuras da extrema-direita, certas iniciativas institucionais da extrema-direita, como, por exemplo, a Brasil Paralelo, por exemplo, será que elas obedecem a essa mesma dinâmica, né? Em outras palavras, será que, de fato, elas não almejam mais, né, entrar na universidade? Eu tenho a impressão, né, de que alguns desses movimentos, de fato, eles não almejam, né, eles se aparentam mais a esse pessoal do pós-guerra no sentido de construir uma universidade paralela, né? Então, toda a frutificação de institutos privados, de cursos, né? Enfim, toda essa dinâmica super ultra financiada, como era no pós-guerra. Eu acho que existe, de fato, né, um nicho, né, que se estabelece para fora da universidade. Mas acho também que existem tentativas de acessar a universidade é, classicamente considerada, né? Então, quer dizer, com o aumento, né, de concursos, de alunos, de candidatos a postos na universidade, que são críticos, profundamente críticos da estrutura universitária, mas que, de fato, não adotam a mesma estratégia de empresas como o Brasil Paralelo, né? Tudo isso para dizer que eu acho que, como todo processo em andamento, e, sobretudo, como todo processo em andamento no qual nós somos peças envolvidas, né, diretamente interessados, né, na questão, importa menos a gente fazer um prognóstico, né, do que a gente entender quais tensões
se colocam para a gente diante desse quadro de indefinição, né? E eu acho que talvez, como eu já tinha comentado antes, né, o maior ganho analítico, digamos assim, ou um horizonte que se abre, pelo menos para mim de maneira mais imediata, é fazer com que nós deixemos de nos ver, né, enquanto comunidade científica, como uma espécie, né, para usar a metáfora anterior, né, como uma espécie de ilha de tranquilidade, de ilha de estabilidade, de ilha de civilidade, né, num mar revolto, da onde pipocam de vez em quando ali alguns anti-intelectualismos, alguns negacionismos, etc. Né? Na verdade, eu acho que o ganho é a gente entender que essas disputas elas são parte do campo científico, porque elas são parte da disputa pelo monopólio da competência científica. E que isso não significa dizer, não significa uma perda, né? Não é um fato para que a gente se lamente necessariamente, mas reconhecer que a universidade está em disputa hoje, como sempre esteve, é uma maneira da gente ver a nossa própria função de maneira menos sacralizada, de maneira menos, talvez, menos encantada, né? Entendendo de fato que nós somos agentes do campo científico, mas que nós não somos agentes unicamente no campo científico, né? Que existem sempre esses intercâmbios, esses espaços porosos, dos quais os intelectuais midiáticos são um exemplo, os movimentos negacionistas são outro exemplo, totalmente diferente, né, em termos de conteúdo, mas que, de maneiras distintas, oferecem a oportunidade de que nós, de dentro da universidade, pensemos um pouco, né, sobre se a gente, de fato, é capaz de se perceber como agente histórico e agente interessado nessas disputas, no melhor sentido possível do termo interesse, né? Nada maquiavélico, no sentido produtivo, né? Do interesse científico, do interesse de pesquisa. Então, acho que, inclusive, né, Arthur, é um pouco isso a ideia da série, né? Pensar esses temas de maneira ampla, de maneira aberta, e trazendo para o debate pessoas de posições distintas, né? Acho que é um pouco isso. Bom, professora, eu agradeço, né, por responder as perguntas. É, a ideia do projeto, eu espero que seja do agrado de todos, de todas, que seja uma experiência para abrir a mente, para pensarmos esse espaço que é a universidade, esse ser acadêmico ao qual nós nos adequamos a todos os dias, nós fazemos parte disso e que possa ser frutífero todas as discussões que teremos, não só nesse, mas nos próximos episódios da série. Agradeço, Arthur. Faço minhas as suas palavras e endosso aí o convite, né, para o pessoal continuar assistindo e acompanhando aqui o nosso esforço. Então é isso. Muito obrigado a todos.